Eu vou falar sobre obesidade. Só que eu vou falar sobre um caso da minha obesidade. Desde criança, eu acho que dos 10 comecei a engordar. E a obesidade ela tem vários fatores psicológicos, emocionais, ou pode ser alguma questão física, algum gênero. Então, eu quero falar sobre isso porque vai contar como várias vezes eu consegui emagrecer na vida, de formas saudáveis ou não. Existem formas saudáveis que ela começa com um estilo de vida, mudança de vida, escolher melhor os alimentos, evitar estímulos depressivos, ansiedade, várias questões. Mas aí eu vou contar o meu caso rápido para as pessoas se sentirem representadas. Por que eu quero falar disso? Porque na quarentena as pessoas brincam, vou sair obeso, como que se a pessoa engordasse tão rápido assim, se ela não tivesse sido obesa anteriormente. E como se ela não conseguisse voltar mais, como se não fosse uma situação que a gente está vivendo um estresse, uma ansiedade por sentirmos que estamos, na verdade, obrigados a não sair de casa, né? Impossibilitados por meios de segurança para evitar a contaminação nossa e de pessoas queridas. Então eu vou contar dessa questão nesse sentido. Primeiro, engordei aos 10 anos. Você engordar. Minha gordura é mais localizada, abdominal, como a maioria dos homens e algumas mulheres. E a princípio não me incomodava muito. Depois começou a me incomodar na adolescência porque era o tal famoso bullying que as pessoas não percebem, mas me incomodou de formas diferentes. E me deixava um pouco incomodado. Mas eu tive muitos momentos bonitos apesar disso, e por conta dessa obesidade, me descobri minha sexualidade, descobri como ser humano. Eu era bem gordinho e eu sempre tive muito peito, então as pessoas achavam que eu era uma menininha lésbica, né, mais masculino, mas com o rostinho muito bonitinho, a boca muito desenhadinha, todo redondinho. E aí uma outra história para se falar depois. E aí aos 14 eu comecei a crescer e comecei a ter vontade de ser magro e mudar tudo. E aí eu comecei e fiz... não fiz dietas, né? Porque não tinha tanta possibilidade ou não tinha o interesse, talvez, familiar, não percebesse esse problema para mim, de que eu precisava de um acompanhamento, de alguma coisa. Então eu, por conta própria, comecei a parar de comer. Então chegou ao cúmulo de eu passar mal uma vez e quase desmaiar com meu irmão pequeno no colo. Essa foi a primeira vez eu consegui emagrecer, 16 anos, e fiquei bem magro por muitos anos. Muitos anos mesmo. Só que a gordura sempre me incomodava e era um problema de talvez aceitação social, porque eu não era aparentemente obeso, mas tinha uma gordurinha localizada e me incomodava. Depois de uma certa idade, eu comecei a não querer ser mais magro, talvez por conta da minha profissão, eu queria ganhar massa muscular e comecei a trabalhar nesse sentido de ganhar massa muscular. E aí comecei a engordar também, fazer dietas muito erradas, tentando fazer certo. E outra coisa, adoro comer. Então, estou tentando lembrando assim as coisas para contar tudo para vocês aqui. Então, lá para os 30, talvez, não lembre, eu engordei de novo. Por que eu tenho essa tendência para engordar? Muito fácil às vezes até. Porque eu já tenho as células de gordura no meu corpo. Já tenho os adipócitos, então eu perco, mas o meu cérebro está programado para elas se encherem novamente. Então eu emagreço, mas também engordo muito rápido. E aí, acho que para os 30, depois engordei de novo. E aí consegui, lá para os 33, estava com muito peso, acho que uns 25% de gordura, não lembro.
E aí eu consegui emagrecer uns 17 quilos. Só que era um momento complicado e talvez por conta desse emagrecimento excessivo e poucos nutrientes, me causou uma possível depressão alimentar, uma anorexia nervosa. E aí eu voltei a comer, me alimentar melhor, tentando manter sempre o padrão de qualidade de vida, comer alimentos saudáveis, não com muita gordura, e aí não alimentos industrializados, e por uma época funcionou. Só que quando a gente começa a namorar, começa a conviver com os amigos, com a família, com outros hábitos alimentares, a gente começa a comer o que todo mundo come, né? E aí fica mais complicado manter um estilo de vida saudável, sempre magro. E engordei de novo. Acontece que... E aí, com os estudos, com o conhecimento, lógico que hoje em dia eu consigo emagrecer mais rápido e por conta da meus maus hábitos alimentares eu engordo muito rápido. Então o que acontece? Teve uma viagem alguns anos atrás, estava com obesidade e consegui emagrecer tipo 9 quilos no mês. Engordei 10 em seguida na viagem. Pro ano passado eu fiz um processo mais lento, tentando emagrecer, manter, engordava um pouquinho e consegui emagrecer também por volta de uns 10 quilos em 6 meses. Foi mais sustentável. Voltei de viagem, não engordei tanto, por uns 4 quilos. E aí eu me propus, na viagem eu tive um problema de estomacal, alergia, e aí perdi uns 10 quilos na viagem. Eu tava com muita massa muscular, devo ter perdido muita massa magra, porque eu já não tava com muita gordura. E do meu peso que eu gostava de ter, que era 90, eu fui lá para uns 81, 82, perdi demais. Então eu não estava feliz comigo mesmo. Isso eu estava numa viagem de férias, voltei ainda com pouco peso. Para as outras pessoas talvez fosse um peso bom, mas para mim, como eu não gosto mais de ser uma pessoa magra por não me sentir confortável com isso mesmo, eu quis engordar e fiz uma dieta que a gente ganha muito peso para depois a gente só perder a gordura. E eu cheguei aos 100 quilos pela primeira vez e em seguida comecei de novo o processo para emagrecer. Como a gente trabalha com áreas de saúde, estética, fitness e wellness, então a gente tem conhecimentos que nos proporcionam a conseguir alcançar isso mais rápido. Então em 2 meses eu já estava, 2, 3 meses já tinha perdido de novo meus 9 quilos que eu tinha recuperado. Cheguei na quarentena, perdi mais 1 quilo e estava ali com uns 91,5. Depois da quarentena, comecei a engordar. O que eu quero chegar a essa conclusão agora? Sim, a gente engordei, não fiquei preocupado, tenho malhado, mas engordei uns 7 quilos até agora, cheguei a engordar 8, mas aí eu vou dosando com os exercícios e estratégias nutricionais e de alimentação que me proporcionam emagrecer. Então, eu consigo emagrecer 4 quilos na semana e engordar depois 4 quilos no fim de semana. Por que isso? Aí, com o tempo, com o autoconhecimento, observando o que me ajuda a ganhar massa magra, me ajuda a perder gordura, como o meu corpo responde a certos tipos de alimentos que para muita gente é muito saudável, eu percebi que alguns alimentos me provocam inchaço. E por isso a gente perde muito rápido o peso. Só que além disso, existem formas de vamos dizer, enganar o corpo para que os resultados venham mais rápido, sem perder tanta massa magra, que é um problema quando a gente perde massa magra, a gente tende a aumentar o acúmulo de gordura, e o inverso é a mesma coisa, quanto mais massa magra você ganha, mais você queima gordura. Então, gente, é o seguinte, essa quarentena, ela tem efeitos muito importantes emocionais, e os efeitos emocionais nos causam descontroles alimentares, descontroles diversos, de ansiedade, estresse. E então o que eu quero dizer é que a gente tem que tentar manter a parte emocional e, na medida do possível, não fazer com que essa obesidade seja mais um motivo para a gente se sentir, de uma certa forma, estressado, que nos faça ficar mais ansioso.
Então a gente tem que trabalhar essa parte emocional, tentar fazer uma atividade física por conta da saúde, por conta de ter uma imunidade mais alta, mas a gente também tem que deixar as coisas fluírem e se preparar e perceber que existe um momento para cada coisa. Eu, por exemplo, falando da minha história hoje, então eu estou controlando, às vezes eu exagero um pouquinho no fim de semana, às vezes eu emagreço durante a semana, e às vezes eu engordo durante a semana e emagreço no fim de semana. A quarentena ela não tem uma lógica muito nas coisas. Porém, eu sei que sim, qualquer pessoa consegue emagrecer, sim. Existem estratégias, sim. A gente pode comer uma coisa ou outra errada, porque o que importa é a quantidade. Outra coisa interessante é o horário que se come. Algumas pessoas vão dizer que funciona de um jeito e outras vão dizer que existem outras formas. Para cada nutricionista vai ser uma forma diferente, porque para cada pessoa responde de uma forma diferente. Então, o que eu vou dizer, gente, é possível emagrecer, depois sim. Se você está engordando agora, não quer dizer que vai ser para sempre. Até porque ninguém engorda de uma hora para outra. É uma coisa que vem acontecendo ao longo dos anos. Você vai fazendo com que o seu corpo vá produzindo essas células de gordura e com o tempo elas ficam lá no seu corpo. Existe uma programação mental. Essa programação mental não muda de uma hora para outra. Você mudou os hábitos, o corpo ele tem resistência para modificar o corpo. Talvez para algumas pessoas, como no meu caso que eu estou contando, essa programação seja mais rápida, porque eu consigo ir de um lado para o outro muito rápido. Mas para outras pessoas não. Eu costumo explicar para os meus alunos é que a gente precisa fazer toda uma programação mental para poder a gente entender que a gente precisa mudar. O que eu quero dizer também é que nem todo mundo precisa mudar toda a vida e nem quer mudar toda a vida. Então, às vezes, as pessoas apenas querem estar saudáveis com elas mesmas, poder fazer as coisas que querem fazer, comprar as roupas que querem comprar, sem se sentir prejudicadas, ou pela obesidade, ou pela magreza. Então, vamos respeitar as pessoas do jeito que elas são e vamos colocar na nossa cabeça que a gente pode modificar o que a gente não quer, desde que seja saudável pra gente e que a gente tenha uma vida com qualidade, ok? Ok, meu depoimento.